Boa noite, meus irmãos. Quem está disposto a entregar sua melhor adoração ao Senhor nessa noite, diga amém. Coloque-se em pé no seu lugar e vamos adorar ao único digno. Se você ficou até aqui, é porque o Senhor trouxe você aqui nessa noite. A gente está vendo uma igreja tão linda, com tantas pessoas queridas nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, a família de Deus aqui em Jardim Santíssimo. Que você possa sentir a presença do Todo-Poderoso aqui neste lugar, porque Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui, e Ele estando aqui, Ele pode agir e fazer o que Ele quiser, porque toda a ambiência desse lugar é para Ele. Que Ele esteja livre para agir em nosso meio, que a adoração do Senhor possa ser de forma agradável a Ele e que Ele possa agir na sua vida, na minha vida, com liberdade. O que você está precisando, o Senhor sabe. Mas antes de você querer alguma coisa dEle, entregue-se a Ele nessa noite. O culto é rendição, o culto é adoração. Coloque-se na posição de adorador, porque Ele já está preparado para receber de você a sua própria vida. Que Ele possa passear em nosso meio, possamos perceber e ouvir a sua voz e sair daqui totalmente modificados pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Que seja assim para a glória dEle mesmo. Vamos adorá-lo nessa noite. Entregue sua melhor adoração a Ele. Estás aqui.
Do capítulo 17 do livro de Atos. Vamos ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém? O Senhor está bem perto de você nessa noite. O Senhor te conhece mais do que você se conhece. O Senhor conhece as suas inquietações. E o Senhor fez o mundo e o universo e todas as coisas para se aproximar da gente. E a gente vai agradecer ao Senhor por essa obra,
Você pode se lembrar quem era você antes do Senhor. Tem hora que a gente não quer nem lembrar, né? Nem imaginar como seria. Seja grato. Seja grato, porque o Senhor te alcançou e a obra salvadora dele te alcançou. A sua vida é uma nova vida com Ele. Você pode agradecer ao Senhor com essa canção, que essa canção seja sua fala para Ele. Seja grato, adorador. Seja grato ao Senhor. Vamos agradecer? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Não paro, não vivo. Eu sou Deus, eu sou juiz. Que é o dia do adolescente batista. E nós, como batistas, servos do Senhor, a gente quer honrar essa menina
meninada aí da faixa etária entre 12 e 19, 17? 12 e 17. 12 a 17 anos. E a gente quer consagrar esse povo ao Senhor. Não adianta a gente só celebrar a data, dizer, legal, Deus abençoe nosso adolescente, se a gente, como disse o pastor Isaías hoje pela manhã, não assumir esses meninos, essas meninas, como responsabilidade nossa de sustentá-los espiritualmente, porque as ações do inimigo são fortes e grandes na vida dessa meninada, e a gente precisa dizer, olha só, vamos juntos, nós estamos com você, a sua igreja está com você e a gente quer te ajudar. Eu quero chamar os adolescentes que estão no templo hoje, da nossa igreja, ou se você está nessa faixa etária e não é da nossa igreja, eu quero aqui receber essa oração em nome de Jesus e consagrar sua vida a Ele. Ele não, porque mais do que a gente orar por você, adolescente, você pode decidir sim, viver para o Senhor. E eu acho muito legal que os meninos que estão chegando aqui é a galera que está trabalhando hoje no culto. A gente tem Cadu que está no som, a gente tem Gabriel que está no som, Luan também está no som, João está na transmissão. Meninos que já estão servindo ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem menino adolescente nessa igreja não, gente? Cadê as meninas, gente? Esses meninos vão namorar quem, gente? Essas meninas têm que vir para a igreja. Precisamos orar, né? Porque o pastor Isaías hoje orando por eles pela manhã, orou exatamente por isso, né? Orou pelas futuras esposas, pelos futuros maridos. Não dá para esperar para orar por isso só quando já estiver no altar. É agora que eles começam a decidir isso. Então nós vamos como igreja abençoar esses adolescentes, que eles continuem firmes. Se estão trabalhando na obra do Senhor, fazem isso com muito amor, e eles precisam manter essa chama muito acesa, porque vem outra geração depois deles e eles já são referência para as crianças. As crianças já olham para vocês e falam assim, opa, tô doido para mexer na transmissão, tô doido para mexer no som, tô doido para mexer na projeção. Então é isso. Cada geração vai contando a outra geração. Então nós vamos orar. Rosângela, você como líder desses meninos e meninas, venha ao altar e ore por eles. A igreja vai, mesmo assentada, impor as mãos sobre esses meninos e colocá-los no altar do Senhor. Muito sério esse momento de consagração. Eles já foram consagrados como crianças, estão sendo reconsagrados como adolescentes que amam e servem ao Senhor. Daqui a pouco eles vão estar jovens aqui, adultos aqui, terceira idade aqui. Amém? Glória do Senhor. Rosângela. Vai lá receber a oração, cara. Eu deixo. Vai lá junto com os meninos, Julieta. Isso aí. E dizer para os irmãos que essa liderança não é feita só pela irmã Rosângela, também pela irmã Amanda, que no momento não pode estar com a gente, mas é uma parceira, né, que tem nos abençoado e tem trabalhado juntamente conosco. Então nós não poderemos deixar de reconhecer isso também. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, o privilégio que temos de estarmos na tua casa nessa noite. E Deus, e hoje com um motivo muito especial, que é de entregar e consagrar a vida dos adolescentes da tua igreja no teu altar. Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um que tem se disponibilizado para te servir. Deus, nós sabemos que a caminhada deles não tem sido fácil, mas te glorificamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem estado com cada um deles. Deus, prepara os caminhos que ainda serão, ó Deus, trilhados. Prepara, Deus, assim como foi falado pela manhã, as suas esposas, os seus maridos, ó Deus. Cada um deles, ó Deus, que tem o desejo, Deus, de ter a sua família formada. Deus de amor, que o Senhor já vá preparando, Deus, segundo a tua vontade e o teu querer. Muito obrigada, Deus, porque vemos na vida desses meninos e das meninas que servem ao Senhor a alegria que eles têm, ó Deus, de servir ao Senhor. Que nós, ó Deus, como liderança, como igreja, ó Deus, possamos caminhar a cada dia juntamente com eles. Obrigada, Deus, pela nossa igreja, que tem visão, ó Deus, de investir nessas crianças, nesses adolescentes. Obrigada, Deus, pela vida de cada pai. Ó Deus, sabemos que esse ministério não é feito sozinho. Então, nesse momento,
ó Deus, eu quero te agradecer também pela vida de cada pai que tem, ó Deus, nos apoiado, ó Deus, tem sustentado esse trabalho. Deus, que o Senhor dê a cada um deles a direção necessária para que eles possam, Deus, seguir cuidando e orientando, Deus, os seus filhos nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja, muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe esses meninos. Vamos aplaudir esses meninos. São os adolescentes mais bonitos que santíssimos do Rio de Janeiro. Deus abençoe eles, para a glória do Senhor. Pastor, nos conduza nesse momento. O pastor Denilson está conosco hoje, vai nos conduzir no momento de dízimo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Graças a Deus nós estamos aqui hoje, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É com esse espírito que eu gostaria que nós, convido a todos a que participassem desse momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós somos salvos pela graça do Senhor. O pecado é grande, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E a graça atinge toda a nossa vida, a graça atinge a maneira como nós nos enxergamos, a graça atinge a maneira como nós enxergamos os outros, a graça atinge a maneira como nós conduzimos a nossa vida, as nossas finanças, e é com esse sentimento no nosso coração. Eu queria convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a participar desse momento de dízimos e ofertas. Eu queria também pedir licença à igreja para dar uma palavra aos adolescentes, se me permitem, por gentileza. Eu tinha 16 anos de idade quando fui alcançado pela graça do Senhor. Era um adolescente, em 5 de agosto de 1990. Faz tempo, é verdade, faz 31 anos atrás. Hoje eu tenho 47 anos. Mas eu tinha 16 anos, quando um dia fui decidido a ir à igreja. A igreja onde eu frequentava tinha o costume de fazer o apelo, eu levantei a minha mão, fui decidido, mas na hora tremi muito, foi um momento muito tenso, mas em 5 de agosto de 1990 eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus me alcançou pela sua graça e misericórdia. Em 23 de setembro do mesmo ano de 1990 eu fui batizado. E desde então, até 31 anos, eu tenho sido, pela graça do Senhor, tenho andado no caminho deles. Eu quero dizer uma coisa para você, adolescente, que está aqui conosco hoje. Muitas vezes a nossa fé, a maneira como nós falamos, pregamos, ensinamos, parece que é uma fé apenas do não. Não pode isso, não pode aquilo, não faça aquilo, não ouça aquilo, etc. Mas eu queria sugerir uma outra coisa. A nossa fé não é a fé do não, é a fé do sim. Nós podemos nadar contra a maré. Nós podemos agir de forma diferente que os valores desse mundo. Nós podemos ser diferentes, porque nós temos a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Pense nisso. A nossa fé é a fé do sim. Que Deus nos abençoe.
Maravilhosa graça. Louvemos a Jesus porque a gente pode celebrar essa liberdade. Porque um dia Ele nos resgatou e nos libertou. E eu gosto muito do versículo, né? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem uma liberdade e essa liberdade é em Cristo. E é essa liberdade que a gente quer trazer, que a gente quer mostrar. E toda vez que a gente leva as crianças para trás, para a gente levar uma mensagem para ela, que na linguagem dela é isso que a gente está pensando. E hoje eu vou plantar uma semente no coração de vocês, espero que vocês orem durante essa semana e durante os meses, é sobre as crianças da comunidade. A gente quer trazer as crianças da comunidade para dentro da igreja e levar a igreja para as crianças da comunidade. Então orem por isso, orem por essas crianças e pelas vidas que nós vamos alcançar. Então vamos orar pelas crianças para que Deus nos ajude a levar a palavra dele a elas. Santo Deus, obrigado porque cada dia o Senhor tem nos trazido aqui para louvar e agradecer o seu nome. Porque o Senhor tem mostrado para a gente quais são os seus caminhos e o que a gente deve fazer. Nos ajude, Senhor, a alcançar essas crianças, a trazê-las para a igreja, mas não só para a igreja, a trazê-las para Ti, para viver contigo essa verdadeira liberdade. Deus, nos plante essa semente no nosso coração, que a gente interceda por isso, que a gente caminhe em direção a isso. Traga mais pessoas para trabalhar no Ministério com Crianças, para que a gente possa ser despertado para trabalhar na sua obra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. A igreja está linda, né? Nós estamos gratos a Deus por mais essa noite que o Senhor nos permite estar aqui. Neste momento eu quero convidar o pastor Denilson a vir até aqui à frente, quando nós vamos orar por ele. O pastor Denilson está retornando a esta igreja. O pastor Denilson é um dos candidatos ao ministério pastoral desta igreja. E hoje ele está de novo conosco para trazer a palavra. Nós vamos, nesse momento, orar pelo pastor Denilson, mas antes da oração, quero convocar a igreja a continuar orando pela sucessão ministerial. Nós temos certeza que Deus já sabe quem será o pastor desta igreja, mas é nosso dever continuar clamando para que a vontade de Deus seja feita. Então agora vamos orar pela vida do pastor Denilson, que estará trazendo o recado de Deus para nós nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa, Senhor Deus, prestando um culto de adoração a ti. Neste momento, ó Deus, quando vamos ouvir a palavra que o teu servo tem para nós nesta noite, te rogamos, ó Deus, que os nossos corações estejam preparados, ó Deus, para receber o teu recado. E, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos dando direção, nos abençoando, nos orientando, ó Deus, em relação à sucessão ministerial desta igreja. Fala conosco, Senhor Deus, e faça-nos, ó Deus, sermos obedientes à
da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Irmãs e irmãos, boa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui com os irmãos e as irmãs de novo, depois de um tempo que passamos aqui juntos, e o Senhor permite que voltemos aqui. Hoje eu estou com a Marta, que vocês já conhecem, minha esposa, também com a minha cunhada Ruth, com o meu cunhado Divas, estão aqui comigo também ali, e o Pedro, que foi lá para a classe, né, das crianças. Que bom que estamos aqui juntos e que o Senhor permite que nós estejamos juntos para louvar e engrandecer o nome dEle. Eu comecei a ler, estou lendo, né, comecei a ler um livro chamado Diante do Extremo. E é um livro interessante que ele fala, ele narra sobre a vida nos campos de concentração. Os campos de concentração onde os judeus eram aprisionados, e diz a história que foram mortos mais de 6 milhões de judeus. E a proposta do livro, né, com esse título Diante do Extremo, é tentar relatar que, apesar deles estarem, essas pessoas estarem, esses prisioneiros, homens, mulheres, crianças, estarem enfrentando uma situação de extremo, que era uma morte, que era a expectativa da morte, a morte era algo iminente, algo que estava prestes a acontecer, que mesmo as pessoas vivendo nessa situação, apesar de toda a crueldade, todas as atrocidades que eram cometidas nesse campo de concentração, nos campos de concentração, não era apenas um, havia ainda lugar para momentos, para atos de generosidade, de solidariedade, de bondade. Então, a proposta do livro é contar como que, mesmo diante do extremo, as pessoas se comportavam e reagiam. Nesse livro, Diante do Extremo, é a situação limite de estar sempre com a morte às portas. A morte é uma realidade sempre presente, e a morte com requintes de crueldade, né? Não era só morrer, era a morte não era só apenas ser assassinado, era a morte com requintes de crueldade. Com essa ideia em mente, com esse livro que eu estou lendo em mente, esse título me chamou de atenção, Diante do Extremo, e aqui eu não quero de maneira nenhuma comparar, né, a condição de um campo de concentração com a nossa realidade, com a nossa vida, mas nós também temos alguns momentos da nossa vida que nós nos encontramos diante do extremo, diante de uma situação limite, diante de uma situação em que nós estamos sempre diante do perigo, diante de uma situação muito complicada, diante de uma situação que nós não conseguimos lidar com ela. Muitas dos nossos dias a dias, na nossa vida cotidiana, enfim, da nossa história passada, ou hoje presente, ou amanhã, nós nos deparamos com situação assim, de extremo, que chegamos a um limite emocional, que chegamos a um limite da nossa situação como ser humano, como homem, como mulher, enfim, nos encontramos numa situação de extremo. Não necessariamente uma situação de morte, não é essa a minha ideia, mas numa situação que, mesmo não sendo a morte o inimigo que está nos ameaçando, nós estamos diante de uma situação que é extrema para a gente, que a gente não sabe como lidar com ela. Pensando nisso e pensando numa personagem bíblico que viveu também uma situação de diante do extremo, eu queria conversar com os irmãos e com as irmãs, eu queria comentar com vocês como nós atravessamos, como nós podemos atravessar por essas situações limite, como nós podemos lidar com essas situações em que nos encontramos diante de uma situação extrema, de uma situação muito complicada na nossa vida. Não necessariamente a morte, como eu disse, mas uma situação extrema. Eu convido a você, então, a abrir a sua Bíblia, por favor, ou ler, aí, enfim, acessar o seu aplicativo, ou ler na tela, o texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Nós vamos recitar esse texto juntos.
E é um texto que apresenta uma situação limite, uma situação muito complicada. Enquanto nós estamos nos preparando para ler o texto, né, recitar, podemos até recitar juntos, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12, só para você entender um pouquinho, eu poderia começar lendo desde o versículo 1, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, só para você entender o que estava acontecendo. Aqui o texto está falando de um rei de Israel, chamado Josafá. Na verdade, ele é rei de Judá e Jerusalém, porque nessa época o reino já estava dividido. É o rei Josafá que está em cena. E no versículo 1, tem-se a notícia que alguns povos inimigos, que o texto bíblico denomina de moabitas, ou seja, pessoas de uma região chamada Moabe, amonitas, pessoas de uma região chamada Amon, e outros povos estavam vindo para invadir Jerusalém, para invadir Judá. E aí, no versículo 2 desse capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, ele tem a seguinte notícia: olha, uma grande multidão está vindo contra você. E o texto bíblico diz, no versículo 2 em diante, que ele teve medo, porque era uma situação extrema. Qual é a situação extrema que ele estava vivendo? A invasão de um exército inimigo. O versículo 2, na versão que eu tenho, ele diz assim, ó, vem uma grande multidão contra você. Ou seja, muita gente, um exército muito grande, um exército muito numeroso, está vindo para invadir a nossa terra. Então o texto bíblico diz que Josafá, naturalmente, como ser humano que era, teve medo, ele convoca o povo, convoca um grande jejum, e o jejum ali era um sinal, era um gesto de humilhação, de uma situação de alguém que se vê numa situação limite. E aí, então, nesse contexto de uma ameaça inimiga, de invasão de um exército inimigo, nesse contexto em que ele se vê diante de uma situação extrema, nesse contexto em que ele tem medo, porque ele sabe que vai ser difícil enfrentar essa situação extrema. O extremo aí para Josafá, nesse texto, era a invasão de um exército inimigo. Nessa situação, então, ele vai dizer essas palavras, uma das palavras que ele diz, ele faz uma oração, mas o nosso foco aqui no versículo 12. Vamos ler todos juntos, por favor, acompanhar conforme está aqui projetado? Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos repetir aí essa última frase? Não sabemos o que faremos todos juntos, porém os nossos olhos estão postos em ti, por favor. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não saber o que fazer, eu não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uma situação de extremo. Como é que a gente lida, como é que a gente vive nessa situação de extremo? Quando eu digo como a gente vive, eu não quero de maneira nenhuma, eu tenho uma grande dificuldade disso, e apresentar sempre assim, parece que no sermão a gente tem que apresentar sempre uma receita de bolo, se fizermos isso, está tudo resolvido na nossa vida. Não, a minha proposta não é essa, definitivamente não. A minha proposta é tentar olhar para a nossa vida, olhar para esse texto e refletir na nossa vida e tentar entender como é que nós podemos lidar, como é que nós podemos viver diante de situações extremas em nossa vida. Não saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, é a primeira parte do texto. Eu queria que dividíssemos essa parte do texto assim em dois. Ó. Não saber o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quem é que diz eu não sei o que fazer? Primeiro, não saber o que fazer é dito por seres humanos. Seres humanos dizem, eu não sei o que fazer. É lógico isso, não precisava nem eu dizer isso, mas eu estou reforçando isso porque no meio cristão e particularmente no meio evangélico, nós temos um discurso assim, de triunfalista. Nós acreditamos no triunfo e na vitória, mas nós acreditamos também que passamos pela perda, passamos pelos fracassos. Paulo vai dizer, entristecido, mas sempre alegres. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Então, não saber o que fazer é dito por seres humanos. Não saber o que fazer é dito por quem reconhece os seus limites. Quem são as pessoas que dizem, não sei o que fazer? Não saber o que fazer é a viúva, é a mulher que tem 4 filhos e que há 3 semanas atrás, um mês atrás, uma vizinha nossa, mora pertinho da nossa casa, os filhos dela brincam com o meu filho,
E há 3 semanas atrás, aproximadamente, há um mês aproximadamente, o marido é internado, 57 anos, se eu não me engano, com Covid, é entubado, e isso tudo em uma semana nós temos a notícia que ele falece, que ele morreu. E essa senhora se vê viúva com 4 filhos. Não saber o que fazer é o que diz essa viúva. Senhor, eu não sei o que fazer. Não saber o que fazer, quem é que diz não sei o que fazer? Não saber o que fazer é o homem ou a mulher que se vêem desempregados e as suas economias estão se esgotando e os seus recursos estão se esgotando e ele não vê ou ela não vê possibilidades. Esse tipo de pessoa diz, eu não sei o que fazer. Não saber o que fazer, eu não sei o que fazer, Senhor, é aquele homem, é aquela mulher que tem uma expectativa e finalmente chegou o dia de buscar o diagnóstico no médico e aquele diagnóstico é desfavorável, aquele diagnóstico não é a coisa, é uma notícia que não é muito agradável. Essa pessoa diz, eu não sei o que fazer. Não saber o que fazer é o que diz seres humanos, como eu e você. Não saber o que fazer é o que diz pessoas que reconhecem os seus limites, as suas impossibilidades, a sua impotência, a sua fragilidade. Não saber o que fazer é o que diz aquela pessoa que entende que chegou numa situação extrema de limite e se vê diante de uma situação em que o marido a deixou, ou que a esposa o deixou, ou que vê numa situação em que, enfim, diante da morte até, e diz, eu não sei o que fazer, e reconhece a sua impotência, a sua finitude, a sua limitação. Esse tipo de pessoa diz, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei como administrar isso, eu não sei como lidar com isso. É o caso de Josafá. Ele é um rei, mas ele tem a notícia que vem uma grande multidão, e ele sabe que é invasão, que é guerra, que é destruição, e os povos eram cruéis, eles entravam, destruíam tudo, queimavam os muros, derrubavam as muralhas, matavam as crianças, estupravam as mulheres. Ele sabe que tudo isso está diante dele. Ele diz, eu não sei o que fazer. Então, dizer não saber o que fazer, gente, é nosso. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade. Dizer eu tenho medo é natural, é nosso, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade. Dizer eu não sei como lidar com isso, faz parte da nossa vida. Eu não estou entendendo porque esse meu filho, que de repente agora está tão rebelde, ou essa minha filha está tão rebelde, e não tem nenhum motivo aparente para explicar essa rebeldia. Eu não sei o que fazer. Pessoas comuns dizem, eu não sei o que fazer. Crentes em Cristo Jesus dizem, eu não sei o que fazer. Seres humanos sustentados pela graça de Deus, entendem que são sustentados pela graça de Deus e por isso dizem, eu não sei o que fazer. Agora, o que significa dizer, eu não sei o que fazer? Significa dizer para Deus o seguinte, Senhor, eu tenho expectativa do inesperado. Quem diz eu não sei o que fazer é alguém que reconhece os seus limites, a sua fragilidade e diz assim, Senhor, dizer eu não sei o que fazer significa, Deus, eu estou na expectativa do inesperado. Eu estou vivendo na expectativa do inesperado. Eu não sei o que fazer. O meu coração está aflito, eu tenho medo, eu choro, eu me perturbo, eu não consigo dormir, eu estou sofrendo de ansiedade, eu estou procurando um psicólogo, um psiquiatra, eu estou transtornado, eu não sei o que fazer. Senhor, me ajuda diante disso. Nesse momento que eu reconheço os meus limites, a minha fragilidade, eu estou criando uma expectativa de que o inesperado, ou seja, aquilo que não se espera, aconteça na minha vida. É isso que o Josafá está dizendo. Eu não sei o que fazer. Quando ele olha para Deus, junto com o povo, proclama um jejum e ora, ele está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, então eu estou na expectativa do inesperado. Eu estou na expectativa que aconteça o incomum. Eu estou na expectativa de que aconteça o extraordinário. Eu estou na expectativa de que aconteça algo que eu não esperava, que eu nem pensava que poderia acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho recursos, eu não consigo administrar isso, eu não consigo lidar com isso. Vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, dessa ideia que eu estou querendo transmitir.
há algum tempo atrás eu vi um filme, há muito tempo atrás, um filme romântico, acho que eu vi até com a Marta, chamado Cidade dos Anjos. E nesse filme, eu resumidamente, né, um filme que uma enfermeira, uma médica, desculpa, uma cirurgiã, ela se apaixona por um anjo que é aquele anjo que vem dizer que as pessoas, levar as pessoas, né, para o céu, porque, enfim, chegou a hora delas morrerem. E ela é uma cirurgiã, uma médica cirurgiã, e ela está lá trabalhando e tudo, operando, e ela perde, na linguagem que eles dizem, ela perde esse paciente que ela está operando, o paciente morre. E aí tem uma cena do filme que eu nunca mais esqueci. Ela está assim na escada, né, acho que do prédio dela, enfim, ela está assim, sentada nos degraus, né, no degrau. E aí alguém pergunta a ela, o que houve, o que está acontecendo, tal. Aí ela começa a contar, aquele paciente, tudo, eu perdi ele, eu não consegui, ele morreu, etc. E ela diz uma frase assim muito legal, e é legal porque ela é uma cirurgiã, e uma cirurgiã trabalha com as mãos, né? E ela olha para as mãos delas e diz assim, de repente eu tenho esse sentimento de que nada está em minhas mãos, nada. De repente eu tenho esse sentimento de que nada está em minhas mãos, nada. De repente também, gente, a gente vai passando pela vida e vai lembrando daquilo que o Salmo 90 diz, a nossa vida passa depressa e nós voamos. E aí a gente diz, Senhor, eu faço tantos planos, tantos projetos. Quando eu comecei a pensar no que eu poderia trazer de mensagem aqui para os irmãos, quando o pastor Isaías me passou a data, tinha acontecido isso dessa vizinha nossa que perdeu o marido. Aí também, na semana seguinte, eu soube da notícia do pastor Augusto, estava trocando mensagem com o pastor Isaías, que é meu cunhado, estava trocando mensagem com ele, perguntando como é que estava o pastor Augusto, etc. E aí ele falou, Denilson, não está muito bem, e logo em seguida ele mandou uma mensagem dizendo que o pastor Augusto havia falecido, e foi uma semana assim, conforme a gente diz assim, meio deprê, né? Foi um dia meio complicado. E aí, semana passada eu estava caminhando, à noite, assim, eu gosto de caminhar numa pracinha que tem lá no condomínio onde eu moro, e eu estava caminhando, eu estava pensando, matutando, né, porque, pelo menos para mim, a mensagem é assim uma gestação, né, eu vou pensando nas coisas, penso um pouquinho aqui, penso um pouquinho ali e tal, etc. E eu estava caminhando, pensando, e aí estava dizendo, meu Deus, a gente faz tantos planos nessa vida, estuda tanto, faz isso, faz aquilo, corre atrás daquilo outro, etc. E, de repente, acabou, foi embora. Estava para baixo naquele dia, e eu tinha pensado em falar outra coisa, eu tinha pensado em falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, os últimos serão os primeiros são os últimos, já tinha tudo mais ou menos esquematizado, e eu abandonei tudo, e falei, não, eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre isso, não saber o que fazer. Porque não saber o que fazer, naquele momento, para mim, foi o que mais falou ao meu coração, e não saber o que fazer significa dizer, Denilson, a gente anda pela vida, a gente planeja, é importante planejar, é importante trabalhar, não estou dizendo para ninguém abandonar os estudos, nada disso, a gente planeja, a gente trabalha, mas a gente planeja, trabalha, estuda e se esforça, mas sempre com aquela expectativa, a vida passa, nós voamos, e sempre com a seguinte ideia, eu não tenho tudo nas minhas mãos. De repente, eu também tenho esse sentimento que nada está em minhas mãos. Nada. E quando eu vivo assim, gente, eu vivo sempre na expectativa de que eu trabalho, de que eu me esforço. Sabe aquela coisa do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Mas note, o trabalhador trabalha. Ele edifica. Ele não está dizendo assim, trabalhador, fica aí tranquilo, jogando carta e a construção vai sair, não. Ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela vigia. Mas se o Senhor não estiver ali, tudo vai ser em vão. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, é isso, a gente não tem as coisas assim debaixo do controle das nossas mãos. E viver assim tem hora que é angustiante, porque a gente gosta de ter as coisas debaixo do nosso controle. É verdade, a gente gosta. É verdade, mas viver assim também traz muita frustração, traz desespero. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrindo dia após dia
que por mais que a gente faça, planeje, trabalhe, as coisas não estão todas debaixo do nosso controle. Não estão. E por mais paradoxo que isso possa parecer, isso é bom, gente. Porque faz a gente caminhar pela vida sempre desejando, esperando o inesperado. Paradoxo não, mas é verdade. É isso que Josafá está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer. Os nossos olhos estão postos em Ti. Note que ele usa uma adversativa aqui, né? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu vou andando por essa vida com a expectativa de que algo inesperado vai vir. Senhor, eu não sei lidar com esse meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Não é vergonha, gente. A gente não nasce com um curso de pai. A gente não nasce com um curso de mãe. Eu não virei especialista em pai porque em 12 de agosto de 2010 o Pedro nasceu. Eu me tornei pai. Eu tenho alguns valores, eu tenho alguns princípios, coisas que aprendi na minha vida com minha mãe, com meus pais, mas isso não me faz especialista em pai. E por isso eu posso dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Enquanto eu estou dizendo isso, eu busco conselhos, eu converso com um, eu converso com outro, eu leio livro, etc., sempre na expectativa de que o Senhor vai fazer o inesperado. Nessa expectativa de que eu não consigo controlar tudo. É assim. Nós estamos aqui na igreja, nós oramos pelas pessoas, nós oramos pela conversão, nós oramos para que as pessoas se entreguem mais, aquela coisa toda, mas nós fazemos isso não angustiados com aquela coisa: meu Deus, por que isso não acontece? Não, a gente faz isso com os joelhos dobrados, dizendo: é Deus que vai operar, é Deus que vai despertar, é Deus que vai fazer a sua obra. Não é isso que acontece no livro de Atos com a igreja? Atos capítulo 4, as pessoas estão se convertendo, o texto bíblico diz que acrescentava o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. E essa igreja que o Senhor está acrescentando os que iam sendo salvos, essa igreja está vendendo as suas propriedades, as pessoas tinham tudo em comum, repartiam o que tinham, era Deus que estava fazendo isso. Você vê em Atos 4 alguém dizendo assim: de agora em diante, quem não vender as suas propriedades estará fora do hall de membros da igreja. Não! Não é isso. E aí, quando alguém tentou manipular aquilo que o Espírito Santo estava dizendo, morreu Ananias. Vendeu a propriedade junto com a mulher e pensou assim: bem, vamos vender, vamos dizer que vendemos por 3x e vamos dizer que vendemos por 3x e vamos dar só a parte aqui e a gente fica com o resto. E aí o que Pedro vai dizer para ele? Ananias, vendendo a propriedade, o dinheiro não era seu. O que Pedro está dizendo é: quem obrigou você? Alguém colocou uma faca no seu pescoço dizendo que você tinha que repartir alguma coisa? Não, porque aquilo era um agir de Deus. Era o inesperado. O esperado é eu reter as minhas posses. O inesperado é eu distribuir o que eu tenho. Era a ação de Deus no meio da igreja. E é assim que nós vivemos, é essa expectativa que Josafá tem. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor virá com uma solução. O Senhor virá trazendo salvação aqui não de ir para o céu, mas de salvação dos inimigos. O Senhor trará uma libertação. Nós caminhamos nessa expectativa e isso liberta a gente, meus irmãos e irmãs. Isso traz paz para o nosso coração, sabe por quê? Porque tira uma carga sobre as nossas costas. Porque nos faz reconhecer que não, eu tenho limites, eu não sei tudo, eu não consigo administrar tudo, mas Deus há de me dar sabedoria, Deus há de me dar discernimento, Deus há de falar, Deus há de agir para que eu possa seguir o melhor caminho, para que eu possa seguir a melhor orientação, Deus há de agir transformando estas coisas. É assim que nós caminhamos com Deus. É assustador isso? É. Porque nós queremos manipular as coisas. Nós temos dificuldade, repito, de não dominar, de não controlar, de não ter as coisas em nossas mãos. Mas viver com Deus é isso. A nossa fé é assim. É sempre vivendo na expectativa do agir de Deus sobre nós. E a gente tira uma carga das nossas costas e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Realmente eu não sei.
Não saber o que fazer foi o que eu disse quando uma senhora de 72 anos de idade, irmã Venina, quando eu fui visitá-la no Hospital Pedro II, na época que eu era pastor, na época que eu pastoreava uma igreja, ela tinha amputado teve uma de suas pernas amputadas e me perguntou assim que eu cheguei para visitar ela: pastor, por que eu estou sofrendo tanto? A minha vontade foi de dizer assim: não, irmã Venina, o pastor ainda não chegou não, é outro, né? Está chegando aí. Mas, na verdade, a irmã Venina, ela não queria uma resposta categórica. Bem, irmã está sofrendo por isso, tira isso, diminui isso. Não. Naquela hora eu me vi impotente, eu não sei o que dizer para essa senhora. Eu não sei. Eu não vou dizer para ela que foi bom assim, porque não dá para eu dizer, eu pelo menos não consigo. Até porque ela não queria uma resposta, ela queria alguém do lado dela. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi pegar na mão dela e dar um beijo na testa dela. E estar um pouquinho junto ali com ela. Mas eu disse, em outras palavras, com esse meu gesto: eu não sei o que fazer. Não sei. Você é um pastor, olha, desculpe, eu tenho muita coisa que eu não sei o que fazer. Pode até anotar aí, não sei. Não sei mesmo. Mas é bom a gente caminhar assim. Nesse dia que eu estava caminhando, eu falei: é isso. É bom a gente andar na vida assim. Sabe por quê? Segunda coisa, porque quando dizer não saber o que fazer é dizer assim: Senhor, a vida ela não é explicada pelo meu desempenho, pela minha performance. A gente vive numa cultura do desempenho, da performance. Os nossos filhos já são criados assim. O meu filho já vive nessa expectativa, ele nunca quer perder. Ele está jogando ping-pong com o primo no quintal de casa, e nenhum e outro quer perder. E se um perde, o outro fica falando que o outro perdeu, já sobe emburrado, igual aconteceu hoje. Nós somos criados assim. Ninguém quer perder, ninguém quer ser o segundo, todo mundo quer ser o primeiro, é a performance, o desempenho. E as nossas igrejas acabam indo também nessa cultura da performance, do desempenho. Eu estava ouvindo uma vez um pastor que eu gosto muito de ouvir, um pastor presbiteriano chamado Ricardo Barbosa de Souza. Ele tem livros assim, muito interessantes, O Caminho do Coração, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, que é o mais recente. E sugiro a você, se me permite, até buscar a leitura. Ele estava pregando num congresso, ele estava dizendo que uma vez um casal o procurou e disse assim: pastor, e foi sincero esse casal que eu disse: pastor, a gente vem de uma cidade grande, né, eu trabalho numa empresa, eu venho de uma cidade grande, e agora a gente está numa cidade pequenina, uma cidade menor. E pastor, esse casal disseram, né? Vou ser bem sincero para o senhor, a gente vem, palavras da pessoa, a gente vem de uma igreja top. Ai, meu Deus. A gente vem de uma igreja de um pregador top. A gente vem de uma igreja de uma música top. E agora, nessa cidadezinha aqui, pastor, com essa igrejinha, a gente não se adaptou. Aí o pastor disse que pensou, mas não falou, né? Falou com outras palavras, falou assim: meu irmão, essa é a sua igreja top, esse pregador top, essa música top não te serviram de nada. Porque a gente não é chamado para isso. É Deus que faz a obra, minha gente. Paulo está lidando com a igreja de Corinto, e a igreja está começando com aquela história de divisão, né? Eu sou de Paulo, a gente prefere o grupo de Paulo. E outros diziam: eu sou de Apolo. Apolo é um pregador eloquente, fala bem, eu sou de Apolo. Paulo, então, sabiamente diz assim: olha, gente, vamos parar com isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que Paulo está dizendo muitas vezes, gente, a gente disse, eu, Apolo, Barnabé, no momento que a gente estava caminhando com a igreja, a gente disse assim: eu não sei o que fazer, Senhor, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Dizer não saber o que fazer é legítimo, é humano, é natural. Dizer não saber o que fazer é dizer: Senhor, eu caminho nessa vida sempre na expectativa do inesperado, do Teu agir. Agora, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Algumas pessoas na Bíblia disseram também: eu não sei o que fazer. Elias vai para uma cidade de Sarepta,
e lá encontra uma viúva. Deus havia mandado ele lá. E lá, então, nessa cidade, ele diz para essa viúva, olha, prepara, me traz um copo d'água. E quando ela está indo para casa trazer um copo d'água para o profeta, Elias diz mais, olha, traz também lá um pedaço de pão. Essa viúva vira para ele e diz assim, Senhor, me desculpe, mas eu não tenho nada. Eu vim aqui catar uns galetinhos, uns pedaços de madeira, melhor dizendo, e na minha casa só tem um pouquinho de farinha numa botija, um pouquinho de azeite numa vasilha. E Elias diz assim, vai lá e faz até um bolo para mim e para a sua família. E aí sabe o que diz o texto? Que a farinha da botija dela não se acabou e o azeite não faltou até que Deus mandasse chuva novamente. Mas preste atenção. Quando eu digo que dizer não saber o que fazer é viver esperando na expectativa do inesperado, eu queria muito, meu irmão e minha irmã, que você entendesse o seguinte: muitas vezes Deus quer nos usar para ser o inesperado na vida das pessoas. Muitas vezes nós estamos dizendo, tem pessoas orando, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. E Deus quer usar você, nós, para ser a resposta de Deus à oração de muita gente. A gente tem a mania de dizer assim, Deus está no controle. E não é errado, não é isso. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, talvez a palavra não seja Deus está no controle, talvez a melhor palavra seja Deus tem o domínio. Aí você pode pensar, Denilson, é só uma questão de semântica, isso aqui não é aula de português. Não. Reflita comigo. Quando a gente diz Deus está no controle, parece que a gente sempre está colocando tudo na mão dele e ele vai fazer tudo ali diretamente. Ele está no controle, é como se ele estivesse num carro e ele está no volante. Ele é que está no controle. Agora, dizer que Deus tem o domínio significa dizer que nós, às vezes, é que pegamos o volante, mas ele continua acima de todas as coisas, nos usando para abençoar a vida das pessoas, para que nós sejamos o inesperado na vida de muita gente que está dizendo assim, eu não sei o que fazer. Pode ter muita gente que agora está sem uma comida, que olha para o seu filho, que não sabe o que vai dar para comer para o seu filho amanhã. E está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer. E quem sabe Deus está chamando eu, Denilson da Silva Ramos, você, dizendo assim, vai lá, seja o inesperado de Deus para a vida dessa pessoa. Porque eu estou no domínio. E quando você chegar lá, essa pessoa vai reconhecer, Deus nos ouviu. Eu disse, não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei como resolver, eu não sei como lidar com essa situação, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quem sabe, meus irmãos, Deus quer usar eu, você, nós, para ser o inesperado dEle na vida de muita gente. Repito, não saber o que fazer é humano. Não saber o que fazer é uma palavra que pode sim estar na boca dos filhos e das filhas de Deus. Não saber o que fazer é o que diz gente que reconhece que é sustentada pela graça de Deus. Não saber o que fazer é dizer para Deus, Senhor, na verdade eu vivo essa vida trabalhando, operando, fazendo, planejando, mas sempre colocando tudo diante de Ti, na expectativa de que se o Senhor não der o crescimento, se o Senhor não fizer o inesperado, eu não tenho como seguir. Dizer não saber o que fazer significa dizer, Senhor, eu não quero levar a minha vida baseado na minha performance, no meu desempenho, porque isso cansa, gente. Isso cansa demais. Nem sempre a gente vai ganhar a medalha de ouro na nossa vida. Isso cansa. Nem sempre a gente vai ter uma palavra de fé. De onde a gente tirou esse negócio que a gente sempre tem que ter uma palavra de fé? De onde nós tiramos até a ideia que a gente sempre tem que ter uma palavra? O
cara está enterrando lá o filho dele, a gente tem que ter uma palavra. E se eu não tiver uma palavra, e se ele só quiser um abraço? Eu não tenho que ter uma palavra, eu não sei o que dizer para ele. Eu vou dizer o que para ele, para um pai que está enterrando um filho de 5 anos? Eu vou dizer que foi melhor assim? Eu vou dizer que foi da vontade de Deus? É isso que eu vou dizer para uma pessoa? Isso é cruel, gente. Porque não é o meu filho, porque se fosse o meu filho, nunca que eu ia querer ouvir que foi da vontade de Deus. Ainda que você possa pensar, Denilson, mas você não sabe, mesmo, eu não creio nisso, mas mesmo que fosse, desculpe, todo respeito a quem crê, eu não creio, mas mesmo que fosse, é cruel dizer isso. Que mania é essa que a gente tem, que a gente sempre tem que, o cristão sempre tem que ter um jeito, uma palavra, uma maneira, uma saída, uma resposta. Eu não tenho resposta para tudo, eu não tenho palavra para tudo, eu não sei tudo. Mas todas as vezes que eu digo que eu não sei, que eu não tenho resposta, que eu não tenho palavra, eu estou abrindo o meu coração para dizer, Senhor, a palavra é tua. Deus chama Jeremias e diz, olha, antes que eu te formasse no ventre, antes que você nascesse, eu já te conhecia e te constituí profeta às nações. E sabe que Jeremias vai dizer, Senhor, ao contrário do que a gente pensa, a gente vê os profetas e nós pensamos que eram super-homens. Ele vai dizer, Senhor, eu sou apenas o quê? Uma criança. Eu não sei falar. O que Jeremias está dizendo, eu não sei o que fazer. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu não sei, eu não tenho condições de ser profeta às nações. É isso que ele está dizendo. E sabe o que acontece? Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 6. Deus vai dizer assim, Jeremias, fique tranquilo. Ele diz que o Senhor veio e tocou na sua boca. E disse para ele assim, eu estou colocando em você as minhas palavras. Então vai. Então vai. Jeremias no capítulo 12 está estressado, está cansado, porque as pessoas estão se levantando contra ele, ele está pregando, vocês têm que se arrepender, as pessoas ele está inventando oposição, inimigos, e ele diz, Senhor, eu não aguento mais, e aí quando ele pensa que Deus vai vir, Deus é interessante, e vai vir, vai só consolar assim, né? Passavam na cabeça dele e Deus diz assim para Jeremias, Jeremias, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguros, como é que vai ser quando você passar pelas terras do Jordão? Ou seja, Jeremias, tem coisa pior pela frente. É isso que Deus está dizendo para ele em resumo. Mas eu estou contigo. As minhas palavras estão nas minhas bocas. Crentes andam de joelhos, meus irmãos. Crentes andam de joelhos, porque sabem que suas vidas são sustentadas pela graça do Senhor. E que esse Senhor nos abençoe. Amém? Estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui.
O mundo pode me atacar, maior és tu. Deus, a minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar e o ar se enfurecer. O mundo pode me atacar, o maior és tu. Deus, a minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, o grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Deus, a minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Meus olhos estão em ti. Amém. Você tenha feito essa oração cantada quando não sabemos o que fazer e podemos não saber. Que nossos olhos estejam postos no Senhor e que a gente perceba que Ele está conosco. No mar bravio aí, nas tempestades que se aproximam, a gente está começando uma nova semana, o inesperado aí batendo na nossa porta. O que vai ser de segunda, terça, quarta, o Senhor que está com domínio de todas as coisas, Ele vai nos dar a direção. A gente não sabe quando o Senhor planta no coração do pregador a palavra, é porque ela não vai voltar vazia. Nosso coração está precisando dessa palavra. Então, durante a semana, eu tenho certeza que você vai se lembrar: ah, Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão no Senhor. E aí o alimento que a gente recebe do Senhor, Ele vai nos sustentando. Durante essa semana, leia sua Bíblia, leia todo esse texto de segundo Crônicas 20. Durante essa semana, ore ao Senhor, mantenha acesa, porque não dá para a gente se alimentar de domingo em domingo. Que amanhã a gente se alimente, que terça a gente se alimente, busque ao Senhor.
Você que está visitando a gente quer te ajudar nessa caminhada. Então sinaliza que você quer ajuda para estar mais próximo do Senhor. Qualquer um de nós, pastor Denilson depois estará ali recebendo os irmãos, sinaliza, a gente quer caminhar com você. Tem hora que realmente a gente não sabe, mas os nossos olhos têm que estar diante do Senhor. Deus nos abençoe nessa semana. Eu quero dizer para você que você pode estar com a gente terça-feira numa sala virtual de oração. Nós vamos divulgar na nossa rede social e você pode solicitar o link de acesso a essa sala. Quarta-feira nosso templo está aberto para o culto ao Senhor. Você pode vir, quarta-feira às 19h30. Vai ser um prazer ter você com a gente. E os papais que estão aqui, os papais que estão online, domingo pela manhã, um momento de gratidão especial ao Senhor pela sua vida. Pegadas de um pai. Já começa a pensar, o que será que Deus vai falar comigo neste domingo? O que é isso? Que pegadas são essas? E a gente quer honrar o Senhor pela sua vida, abençoar a sua vida em nome de Jesus e agradecer ao Senhor pela sua vida. Então venha, vai ser o culto da manhã, domingo, 9h50, nossa celebração da manhã, um momento especial de gratidão aos pais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que você possa estar preparado aí para essa semana junto com o Senhor. Nós vamos receber a bênção através do pastor, vamos receber a bênção, vamos para a nossa última canção, saindo daqui certos de que o Senhor falou conosco nessa noite. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor, que o teu amor, que é tão lindo, que é encantador, que é transformador, que a graça de Jesus que nos restaura, que nos reconstrói, que nos coloca de pé, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, Senhor, repousem sobre nós e sobre todo o teu povo, na face da terra espalhados para a honra e glória do teu nome. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu desejo que Deus conceda a você sabedoria e discernimento para fazer as melhores escolhas, para tomar as melhores decisões. E se elas não forem melhores, eu desejo que Deus sustente e que o faça levantar. Eu desejo que você tenha paz. Paz com Deus, paz com seus semelhantes, paz consigo mesmo. Que Deus a todos abençoe. Amém. Coloque-se em pé, vamos para a última canção.